Bacana? Então é um curso em que a gente vai tentar resolver o máximo de questões possíveis do FT. Então talvez a gente tenha mais de um encontro, certo? Por semana. Tem algum problema para vocês? Jennifer, Matheus, Natália. Então vamos deixando combinado, né? Vamos. Sempre que tiver uma dúvida, a gente para e, se possível, faz um áudio pelo grupo de WhatsApp. Bacana? Tudo certo? Então, galera, nosso material, como vocês estão vendo, ele começa com introdução à química, né? Então a gente vai seguir a ordem de ser ordem de raciocínio. Bacana, vamos começar do básico da química, que isso é importante, para depois a gente avançar um pouco mais, ok? Então vamos lá. Nessa primeira questão da UFT, que foi uma questão, deixa eu ver, acho que está muito grande. Acho que vai dar agora. Questão. Opa. Calibrando aqui a mesa. Vamos começar com mudança de fase, substância e mistura. As provas do FT, ela começou o básico dela por substância pura e mistura. Certo? Então, antes da gente começar, vamos fazer aqui, vamos lembrar um pouco de substância e mistura. Beleza? Então, olha só, galera. Substância e mistura. Matheus e Natália. Tem duas Natálias aí abertas. Se vocês quiserem adquirir o módulo, tá? O módulo é um módulo bem feito, capa dura. A gente pede para entregar na casa de vocês, tá certo? Então, olha só, substância. O que é uma substância? Uma substância. O que a gente chama de substância? Substância é aquela espécie química que tem apenas um tipo de molécula. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui para vocês. Então, vamos pegar aqui, ó. Se eu tiver um recipiente só com água, então tem uma substância. Se eu tiver só com sal, uma substância. Se eu tiver só um álcool, por exemplo, metanol, uma substância. Se eu tiver um recipiente com ácido sulfúrico puro, uma substância. Certo? Agora, se eu misturar água e sal, eu já falei, isso é uma mistura. E a substância, ela se divide em duas. Eu tenho o que a gente chama de substância simples e substância composta. Ok? Esse, Adriano, o que é uma substância simples? A substância simples, meu aprovado no FT, é aquela que tem apenas um elemento químico. Então, por exemplo, H2, O2, Cl2, N2. Se eu tiver um recipiente com apenas um elemento químico, ela é uma substância simples. Ozônio, bacana? Agora, o que é uma substância composta? É aquela que tem mais de um elemento químico, por exemplo, H2O, NaCl. NaCl eu tenho sódio e cloro, certo? O ácido sulfúrico, H2SO4, é uma substância composta. Bacana? Entendido até agora? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu só ver se eu consigo regular o tamanho. Pronto, agora ficou bacana.
Dúvidas até agora, galera? Tudo certo? Então vamos lá. Sandrão, e misturas? Pronto. Misturas. Eu tenho dois tipos de misturas. Misturas. Eu tenho a mistura homogênea. Mistura homogênea. E eu tenho a mistura heterogênea. Mistura heterogênea. A mistura homogênea é aquela que tem uma única fase. Aí você pergunta, Sandrão, o que é uma fase? Fase é quando você tem uma mistura uniforme em toda a sua composição. Como assim, Sandrão? Por exemplo, vamos supor que eu tenha um recipiente, certo? E nesse recipiente eu tenha água e sal. Então, o sal vai se dissolver todo na água. Mesmo que você use mega ultra microscópio, você não vai conseguir enxergar o sal. Bacana? Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bacana? Oi. Não está entrando pelo celular? O áudio tá ruim? Vê se você consegue aumentar aí. É que você tá. Não, é. Não, tudo bem. Lembrando, Fernanda, você entrou agora, tá? A gente conversou aqui o seguinte. Se você tiver dúvida, você pode mandar sua dúvida áudio, tá? Pelo WhatsApp. Eu até prefiro do que escrever, tá bom? Porque o WhatsApp tá aberto aqui na minha frente. Beleza? Tá bom? E depois eu vou ver por que não tá entrando pelo celular. Certo? E outra coisa que eu ia comentar também, essa aula, Fernanda, vai estar gravada, certo? Ou seja, depois eu edito algumas partes dela e coloco ela para você assistir quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, uma fase só. Então, o que é uma mistura heterogênea? Uma mistura heterogênea é aquela que tem mais de uma fase. O interessante é que às vezes tem livros que trazem o seguinte: ah, tudo que você vê é uma fase. Não é bem assim. Como não, Sandrão? Por exemplo, se eu tiver água e areia, eu tenho duas fases. Bacana? Uma fase é a água e a outra é a areia, que eu vou ver a areia aqui no fundo. Mas existem misturas que são consideradas heterogêneas e você vê uma coisa só, como sangue, leite. Bacana? Isso são misturas heterogêneas. Ah, Sandra, mas eu vejo uma coisa só. Não interessa, certo? É porque ela tem partículas que são vistas pelo menos com a ajuda de um microscópio, certo? A água e sal você não vê. O sal se dissolve na água. Bacana? Certo, galera? Bom, o que é que ele quer nessa questão aqui agora? Nessa questão, ele faz a seguinte pergunta. Questão primeira do nosso material, o FT 2012-2. Os gráficos seguintes correspondem ao diagrama de mudança de estado físico, de temperatura de ebulição e temperatura de fusão. O que é uma temperatura de ebulição? Temperatura de ebulição é quando você passa do estado líquido, para o gasoso. Esse é o ponto de ebulição.
O que é o ponto de fusão? O ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Aí vamos analisar aqui o gráfico A, tá? No próprio gráfico ele já vai me ajudar a responder a questão. No gráfico A, eu tenho um gráfico seguinte, é um gráfico de aquecimento. Sandrão, como é que você sabe que é de aquecimento? Porque ele está aumentando aqui a temperatura, ó, cidadão, certo? Sandrão, como é que eu sei? O nosso gráfico ele é de temperatura em função do tempo. Então observe que a temperatura está saindo do zero e ela está aumentando. Bacana? Tudo certo aí, Adriana? Vulga Jennifer. Então olha só. Você observe que ele aqui ele é sólido, certo? Depois ele é sólido mais líquido. E depois ele é líquido. Pronto. Nesse exato momento em que ele é sólido e líquido, eu tenho o que a gente chama de ponto de fusão. O ponto de fusão é quando existe a coexistência de dois estados físicos. Nesse caso, sólido e líquido. E quando é que a fusão acaba, Sandrão? A fusão acaba quando você tem só líquido. Então a fusão ela vem daqui, ó, até aqui. Ou seja, ela vai do tempo 1 ao tempo 2. Bacana? Aí depois ele continua aumentando e de repente ele é líquido e gasoso ao mesmo tempo. Observe que o líquido começa nessa temperatura 3, era para ser um pouco mais para cá, e vai até o T4. Uma pergunta para o meu aluno fera. Visualmente, vocês estão conseguindo ver eu escrevendo? Tá tudo certo? Ah, beleza. Se você não conseguir mais ver, dá um grito aqui no WhatsApp. Ok? Ou grita aqui mesmo na plataforma. Líquido e gasoso. Pronto. Agora eu tenho ponto de ebulição. Observe que aqui ele é líquido e gasoso ao mesmo tempo. E depois desse pontozinho aqui, T4, ele é só vapor. Qual é a diferença que eu tenho aqui, Sandro? O que é que eu tenho que observar aqui? Você tem que observar que durante a fusão, a temperatura, como diz Matuto, não varia. Ele é constante. Líquido e gasoso, também ele é constante. Não varia. Sandrão, como é que você varia? Observe que ele é uma reta em relação ao tempo, tá vendo? A temperatura não varia. Por exemplo, vamos pegar aqui um ponto de ebulição muito famoso. Ponto de ebulição da água, H2O. Qual é o ponto? Eita, letra horrível da bexiga, moça. Qual é o ponto de ebulição da água? Ah, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. A uma pressão de 1 atm, tá, galera? Beleza? Se você variar a pressão, você vai variar a temperatura, certo? Então, quando a água chega a 100 graus Celsius, ela é sólida, ela é líquida e gasosa ao mesmo tempo. Quando é que ela vai deixar de ser líquida, Sandrão? Quando ela passar dos 100 graus Celsius. Esse gráfico em que o ponto de fusão e o ponto de ebulição constante, grave, ele é um gráfico de substância pura. Substância pura é aquela que eu tenho uma única molécula no sistema. Beleza? Então, o gráfico A é um gráfico de substância pura. Vamos ver agora aqui o gráfico B. Gráfico B, certo? Gráfico B. No gráfico B eu tenho o mesmo raciocínio, certo? Só que, como o outro, ele também está aumentando a sua temperatura, tá vendo? Sandrão, como é que você sabe, cara? Simples. Se eu tenho um gráfico de temperatura em função do tempo, eu estou vendo aqui que a temperatura está aumentando. Ela partiu do zero, ela está aumentando aqui, né? Só que aqui nós temos uma coisa interessante, ó. Quando eu tenho aqui sólido mais líquido, que a gente já sabe que é o ponto de fusão,
é uma reta paralela ao tempo. Então ela é constante. Certo? Beleza? E aí ela aumenta, aí ela chega aqui, ó. Quando ela é líquido e vapor, líquido ou gasoso, que é o nosso ponto de ebulição, ela começa nesse ponto e termina nesse. Olha a diferença aqui de para baixo, ó. Ela começa no tempo 1, na temperatura TF, né? E termina no tempo 2, daqui a 5, 10 minutos, 1 hora, 30 dias, não interessa, sem variar a temperatura. Já aqui não, ela variou. Ela saiu do tempo TE, que é a temperatura de ebulição, para a temperatura de ebulição final. Então aqui nós temos o quê? Nós temos um gráfico em que o ponto de fusão é constante, mas o ponto de ebulição varia. De novo, ponto de ebulição é constante, ponto de fusão, desculpa, mas o ponto de ebulição varia. Isso é um gráfico de uma mistura, mas não é uma mistura normal. Por que, Sandrão? Porque uma mistura normal, o ponto de fusão e o ponto de ebulição varia. Os dois variam, certo? Então eu tenho aqui o que a gente chama de mistura eutética. O que é uma mistura eutética? É aquela em que o ponto de fusão é constante, mas o ponto de ebulição varia. Sandrão, me dê um exemplo de uma mistura eutética. Estanho e chumbo. Certo? O bronze, ligas metálicas, geralmente ligas metálicas, anota aí, viu, galera? Ligas metálicas, elas são misturas eutéticas. Tem um outro tipo de mistura que é a mistura azeotrópica, que é o inverso. O ponto de fusão, ele varia, mas o ponto de ebulição, ele é constante, chamada de azeotrópica, como álcool e água. Vamos ver aqui a letra C. Pronto. Na letra C, eu já dei aí o spoiler, né, galera? No gráfico C, observe que o ponto de fusão... E como é que eu sei que é o ponto de fusão, Sandrão? Porque eu tenho a coexistência de dois estados físicos, sólido e líquido. Observe que ele começa na temperatura, no tempo 1, com o tempo de fusão, e vai até o tempo 2, e você tem aqui uma temperatura final. Observe que ele variou. Ele varia, certo? Se ele varia, meu querido aluno, então eu já sei que ele não é uma substância pura, beleza? Mas ele pode ser uma mistura, não pode? Correto? Quando chega aqui, líquido e gasoso, que é o nosso ponto de ebulição, você observe que ele é o quê? Constante. Esse não, como é que eu sei que é constante? De novo, meu fera. A fusão começa na temperatura 3, a uma temperatura de ebulição. Termina no tempo 4, ou seja, daqui para aqui, e a temperatura não variou. Continuou sendo sempre a mesma temperatura. Bacana? Beleza? E aí, meu querido aluno, podemos fazer uma observação do tio Sandrão aqui para você. No cantinho aqui, deixa eu puxar para cá um pouquinho, que é o seguinte. Observação do tio Sandrão. O que é que a gente definiu agora para responder essa questão? Que eu tenho substância pura, eu tenho uma mistura normal, vou chamar de mistura normal, eu tenho uma mistura azeotrópica e eu tenho uma mistura eutética. Fazendo uma relação com o ponto de fusão e o
ponto de ebulição, o que é que eu teria? Que uma substância pura, sempre o ponto de fusão e o ponto de ebulição ele é constante, tá certo? Numa mistura normal, o ponto de fusão e o ponto de ebulição vai ter que variar. Numa mistura azeotrópica, o ponto de fusão varia, mas o ponto de ebulição ela é constante. Exemplo de mistura azeotrópica, água e álcool. 4% de água e 96% de álcool, tá? E uma mistura eutética, o ponto de fusão é constante, mas o ponto de ebulição varia. Aí, meu aluno fera, vamos responder? Qual seria a letra correta aí? Vamos lá. Letra A de I love you. O gráfico A e C corresponde ao diagrama de mistura. Ah, eu não falei que mistura é essa aqui, né? Acabei não falando. Ponto de fusão varia, ponto de ebulição constante. Diz aí para Sandrão, isso aqui é uma mistura, certeza. Mas que mistura é essa? Mistura azeotrópica, certo? Aí, para não ter que voltar lá em cima, né? O gráfico A e C corresponde ao quê? Um diagrama de quê? De mistura? Não, a gente viu, voltando lá para riba. Eu acho que você acertou, viu, dona Jennifer? O A é uma substância pura, não foi? Beleza. Então, o A tá falso. Tá fora. B. A, B e C correspondem ao diagrama de substância simples. Não. Não são substâncias. Lembrando que a substância pura, ela se divide em simples e composta, certo? Não tem nada a ver com o gráfico. Mesmo assim, o gráfico B e C é uma mistura, então tá fora. Tá fora aqui a letra B. Letra C, o gráfico B e C são diagramas de misturas de substâncias, correto? Letra C é a letra correta. Bacana? Tudo certo até agora? Questão número 2 do nosso material é uma questão da UFT, Vestibular de Transferência 2019-1. Vamos fazer? Então vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. As lâmpadas de plasma são muito populares em feiras de ciências escolares. Nestes dispositivos, descargas elétricas aquecem uma amostra de gás rarefeita, até a mesma atingir uma temperatura de plasma, o quarto estado físico da matéria, no qual os elétrons se separam dos átomos, formando um fluido de elétrons de íons livres dentro de um recipiente de vidro. Ok? E aí ele fala o seguinte, sabendo que o plasma possui uma temperatura de milhões de graus Celsius e que o vidro sofre derretimento em temperaturas superiores a 520 graus Celsius, qual a explicação para o plasma não aquecer as paredes dos vidros do recipiente? Primeiro, vamos lembrar dos estados físicos, né? Quais são os estados físicos da matéria? Vamos lembrar aqui dos estados físicos da matéria e eu vou fazer uma observação aí, tá? Os estados físicos da matéria, vamos lá, nós temos o quê? Sólido, líquido e gasoso. Mas, na verdade, a matéria, hoje a gente sabe que ela tem 7 estados físicos, mas tem 2 que você tem que saber, que é o que está antes do sólido, que é o condensado de Bose-Einstein, que Bose-Einstein é isso mesmo que você pensou mesmo, o Einstein está envolvido nisso aí. Bose-Einstein são 2 caras, um foi o Bose e o Einstein. E nós temos depois, menor, que o gasoso nós temos o plasma, certo? E aí nós sabemos o seguinte, vamos fazer aqui a relação de passagem de estado físico, né? Só para a gente
lembrar. A seta ficou horrível, mas Sandrão vai apagar. Então vamos lá. Quando você passa do sólido para o líquido, você faz o quê? Uma fusão ou fusão? Fusão. Quando você passa do líquido para o sólido, solidificação. Quando você passa do líquido para o gasoso, você tem uma vaporização. E quando você passa do líquido para o gasoso, você tem uma liquefação ou condensação, dependendo se é um gás ou se é um vapor, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, tá certo? E quando você passa do sólido para o gasoso, tipo a naftalina, você tem uma sublimação, e aqui você pode chamar de sublimação inversa, ou ressublimação, ou às vezes só sublimação. Então o que acontece? O plasma já é uma temperatura muito elevada. Seria a temperatura, por exemplo, que você tem nas estrelas, no Sol. Então o que é que acontece? Quando ele falou aqui, tem uma coisa interessante que ele falou nessa questão. Ele falou aqui, ó, que no qual os elétrons se separam do átomo. Então você tem aqui, ó, num átomo eu tenho o núcleo do átomo, certo? E ao redor do átomo eu tenho os elétrons, certo? No plasma a temperatura é tão alta que o elétron sai do átomo. Eles ficam elétrons livres. Bacana? E aí ele quer saber o seguinte. Vamos para a pergunta da questão, né? Sabendo que o plasma possui temperatura de milhões de graus Celsius e sofre um derretimento, temperaturas superiores a 520. Aí tem aqui você vai raciocinar o seguinte, você pensou, né? Pô, Sandrão, o cara tem milhões de graus Celsius para atingir o estado de plasma. Ok. E o vidro ele vai começar a derreter a 560 graus Celsius. Como é que o vidro do recipiente ele não vai derreter? Que ele fala aqui, né? Qual é a explicação para o plasma não aquecer as paredes do vidro do recipiente até o derretimento do mesmo? Então, primeiro, letra A maior parte da troca de energia ocorre na irradiação. Não. Certo? O que é que acontece? O que é que acontece é o seguinte. Vamos analisar aqui. Primeiro que você tem troca de calor, que ele fala aqui na letra B, ó. Calor específico sensível do vidro é muito elevado, o que faz funcionar como isolante térmico. Então, galera, se você quiser anotar, vamos fazer uma setinha aqui em relação a calor específico sensível. O que é o calor específico sensível? Você pode até anotar aí a quantidade de calor percebida por um corpo, gerando uma variação na temperatura. Ele vai variar a temperatura. Bacana? Quantidade de calor recebida por um corpo, gerando uma variação na temperatura. E aí é que tem, você vai variar a temperatura. E aí, o que acontece? Porém, os corpos não alteram o estado físico. Então, o calor sensível é diferente do calor latente. Essa questão, se a gente fizer uma análise aí, ela pode ser respondida pela física em relação às alternativas, certo? Beleza? E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Quando você tem uma barra de ferro, deixa eu ver se eu consigo desenhar uma barra de ferro aqui em algum lugar. Aqui em cima. Você tem uma barrinha de ferro aqui, certo? E aí, essa barra de ferro, você vai fornecer calor a ela, você vai aquecer.
né? A barra de ferro ela vai absorver uma certa quantidade de calor, mas ela não vai derreter, vai? Não vai. Certo? Ela pode receber uma certa quantidade de calor sem ter que passar para o estado líquido. Beleza? Então, calor específico sensível é você fornecer calor para um corpo, para uma matéria, que vai gerar uma variação de temperatura, mas não vai gerar uma mudança de estado físico. Ou seja, o cara não vai passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o plasma, ou do sólido para o condensado de Bose-Einstein. Certo? Beleza? E aí ele fala que o calor específico do vidro é muito elevado, o que faz funcionar como isolante térmico. O isolante, onde é que está errado aqui? O isolante térmico, a palavra já diz, ele vai isolar a energia térmica. Não, o vidro continua recebendo calor. Certo? Letra C. Aí, na letra C, ele fala o seguinte: a baixa densidade do plasma implica em uma baixa quantidade de matéria e, por consequente, a de energia térmica, que é a energia que está relacionada ao quê? Ao calor. Então, a correta aqui é a letra C, mas Sandrão tem várias observações para você fazer. Letra D. A velocidade de partícula do plasma é baixa. Não, a velocidade é alta, né? Tanto que ele tira, certo? Os íons do plasma repelem os átomos de vidro. Isso aqui é uma viagem total, né? Isso aqui, a letra E, é uma viagem total. Então, o mais correto por eliminação seria a letra C. Agora você poderia falar, Sandrão, baixar a densidade. Então vamos lá. Vamos só lembrar aqui o que é densidade, tá? O que é a densidade? Densidade, meu caro aluno. Densidade é a relação entre massa e volume. Quanto é que é a densidade da água que você tem que saber? A densidade da água é 1 grama por ml. No caso, eu estou aqui raciocinando a densidade, fazendo a relação grama por ml. Ok? Agora, olha só. Vamos supor que você tem um material aqui, que ele tem um volume de 200 ml, mas quando eu boto na balança, ele pesa 400 gramas. Qual é a densidade desse corpo? 400 dividido por 200 vai dar 2 gramas por ml. Eu posso ter um corpo com o mesmo volume, simples, né? Com 200 ml, mas esse corpo pesar 200 gramas. Vai dar o quê? 200 dividido por 200 vai dar 1 grama por ml. Quem é mais denso? Vou chamar aqui de A e B, tá? A e B. Certo? O que é que aconteceu aqui? Eu sei que a densidade do corpo A é maior que a densidade do corpo B. Sandrão, mas os dois têm o mesmo volume, certo? Os dois têm o mesmo volume. O que é que eu variei aqui? Eu variei foi a massa. Então, o que acontece? Quando você mantém o volume constante, essa é massa, essa observação, tá? Quando você mantém o volume constante, mas a massa ela vai diminuindo, logicamente a densidade também vai o quê? Diminuindo. E aí a gente pode voltar aqui para o seguinte, ó. O que é que ele falou na letra C? Eu vou apagar a letra C para a gente ler de novo, tá certo? Ele falou o seguinte, ó, que a baixa densidade do plasma
implica em uma baixa quantidade de matéria e, por consequentemente, de energia térmica. Lógico, se o plasma, mesmo que seja pouquinho, tá? Porque em um átomo o que pesa realmente é o núcleo, tá? A massa do elétron ela é praticamente desprezível. Mas o que acontece aqui? O que acontece é que no estado de plasma, queira ou não queira, você está perdendo uma certa quantidade de massa. Bacana? Lógico, a partir do momento em que os elétrons vão ficando livres. Certo, galera? Dúvidas? Deixa eu ver aqui no chat. Falou letra C, letra C. Certo. Posso continuar? Vamos lá? Então bora. Agora vamos para os fenômenos. Quais são os fenômenos? Eu tenho os fenômenos físicos, fenômenos químicos e fenômenos nucleares. Quase você, em sala de aula, você só vai falar sobre fenômenos nucleares lá quando você vai estudar radioatividade, certo? Então, aqui é o seguinte. Primeiro, vamos saber o que é um fenômeno físico, o que é um fenômeno químico e o que é um fenômeno nuclear. Então vamos lá. Primeiro, fenômeno químico. O fenômeno químico é aquele que vai alterar a matéria, ou seja, aquele que vai ter uma reação química. Como, por exemplo, você pegar um papel e você tocar fogo no papel. Certo? Se você tocar fogo, esse triângulozinho em cima da seta quer dizer calor, tá, galera? Ele vai virar o quê? Cinza. Cinza vira papel de novo? Não. A oxidação, a ferrugem, também é um fenômeno químico. Ou seja, tudo aquilo que você tiver uma reação química, você tem um fenômeno químico. Fenômeno físico. O fenômeno físico é aquele que não altera intimamente a matéria. Como assim, Sandrão? Se eu pegar água no estado líquido e fornecer calor, a água vai passar para o estado vapor. Concorda comigo? Deixou de ser água? Não, não deixou de ser água. Se um dia chegar muito doido aqui na nossa aula e começar a quebrar o meu computador, que eu não vou fazer isso nunca na vida, é um fenômeno que físico, não deixou de ser computador. Agora, se eu tocar fogo no equipamento, aí sim eu tenho um fenômeno químico. Fenômeno físico não altera intimamente a matéria, não é uma reação química. Então, quando você, por exemplo, aluno às vezes confunde, você tem aqui água, você tem aqui H2O. Ah, Sandra, eu fui lá e coloquei um sal, é uma reação? Você, quando colocou o sal, o que é que aconteceu? Aqui dentro, você tem íons de sal, não deixou de ser sal. Certo? Apenas tem íons de sal. Isso aqui não é uma reação química, tá, galera? Isso aqui não... Opa, me empolguei e passei o traço. Isso aqui não é uma reação química, isso aqui é uma dissolução. Quando você bota ácido em água, base em água, sais em água, você está fazendo uma ionização ou dissociação. Isso não é uma reação química. Se não é uma reação química, não é um fenômeno químico. Ele é um fenômeno físico. Agora, o que é um fenômeno nuclear, Sandrão? Pronto, esse é que o aluno confunde demais. Um fenômeno nuclear é aquele em que você vai ter uma reação nuclear. Agora preste atenção. Uma reação nuclear não é... Essa observação é massa, viu? Que muitos alunos não sabem disso. Se você disser, ah, a reação nuclear é uma reação química. Errado. Reação química, ela é diferente
de uma reação nuclear. E aí você me pergunta, por que, Sandrão, uma reação química? Porque eu achava que a reação química era uma reação nuclear, reação química. Não. Vamos fazer aqui uma reação bem simples para a gente entender. Vamos pegar o nosso querido H2O. Para eu formar o H2O, eu vou ter gás hidrogênio, vai reagir com gás oxigênio e vai formar água. Então você pode produzir gás hidrogênio, ou água a partir de gás hidrogênio ou gás oxigênio. Isso é uma reação química. Por quê, Sandrão? Porque os elementos químicos que estão no reagente são os mesmos que estão no produto. É mesmo, né? Olha só. Eu tenho aqui, ó, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio e oxigênio. Isso é uma reação química. Até quando você queima aqui, ó, o papel virou cinza. Mas o papel, ele é feito de carbono, hidrogênio, oxigênio, celulose, né? Ele apenas virou cinza, né? Continua tendo os mesmos elementos químicos do reagente. Bacana? Deixa eu ver se a câmera aqui conseguiu abrir. Não, continua sem a câmera, ó. E o que é uma reação nuclear, Sandrão? Pois é, vamos lá agora. O que acontece? Quando você pega, por exemplo, um átomo, vamos pegar um átomo aqui, e, embora a gente vai ver isso, tá, galera? Lá na aula de radioatividade a gente vai ver isso aqui. Vamos supor que você tem um átomo aqui com uma massa de 30 gramas e um número atômico de 14. Chutando, tá? Você vai bombardear esse cara. Esse cara, ao sofrer uma reação nuclear e perder partículas alfa, quando ele perde partículas alfa, isso aqui é uma reação nuclear, tá? A partícula alfa, ela é um hélio sem hidrogênio, tá? Ele tem massa 4 e ele tem 2 prótons. Então, o novo átomo formado, ele vai ter um número de massa menor, ou seja, vai ser 28, mas o seu número de prótons vão ser 12. É isso mesmo que você está vendo. Quando você emite uma partícula alfa, o número de massa do novo elemento químico diminui em 4 unidades e o número de prótons, número atômico, diminui em 2 unidades. Não precisa esquentar a cabeça para aprender isso agora, tá? Quando chegar no assunto de radioatividade, a gente vai ver isso aí. Ok? Beleza? O que é que eu quero que você entenda? Outra observação do Sandrão. Quem determina o elemento químico, quem, é o número de prótons, que fica aqui embaixo. Cada elemento químico tem o seu número de prótons. Não existe na natureza 2 elementos químicos iguais com o mesmo número de prótons. Então eu posso dizer o seguinte: X é um determinado elemento químico e Y é outro. Isso é uma reação nuclear. A reação nuclear produz um novo átomo a partir de um átomo, seja bombardeando com nêutrons, qual é o caso da bomba atômica, ou seja, fazendo um decaimento, ou fazendo uma transmutação, né, perdendo aí partículas alfa e beta, certo? Então, você... desculpa aqui que eu fiz as contas erradas. Aqui não é 28, né? Aqui é 26, né? Certo? Então, isso é ou seja, numa reação nuclear, os elementos químicos, o elemento químico do reagente é diferente dos elementos químicos do produto. Numa reação química, o elemento químico do reagente é igual ao elemento químico do produto. Jennifer, Matheus, Natália, Fernanda. Sofia, tá por aí, Sofia? Entendido até agora? Dúvidas? Tudo certo? Quem falou foi Fernanda? Numa reação nuclear, Fernanda, nunca
os elementos químicos do produto serão iguais aos do reagente. Certo? Isso que você precisa saber agora, nesse momento, para diferenciar uma reação química de uma reação nuclear. Certo? Beleza? Por exemplo, se você pegar... Vamos fazer aqui o seguinte. Se você pegar o álcool, se você pegar o metanol e tocar fogo nele, você vai precisar de oxigênio, né? E vai formar o quê? CO2 e água, não vai? Vou fazer um balanceamento aqui, só para deixar balanceado, tá? Mas não é o caso aqui agora, certo? Balanceamento não me interessa. Eu pergunto, valendo um ponto na média, isso aqui é uma reação química? Sim ou sim? Isso é uma reação química. Por quê? Quais são os elementos químicos que eu tenho no reagente? Ah, Sandra, eu tenho hidrogênio, eu tenho carbono e eu tenho oxigênio. Ok. E quais os elementos químicos que eu tenho no produto? Carbono, oxigênio, hidrogênio e oxigênio. Eu sei que é uma reação química, porque as substâncias que eu tenho no reagente não são as mesmas que eu tenho no produto. Então, isso aqui é uma reação química. Não é uma reação nuclear. Certo? E outra também, não é um fenômeno físico. Por que não é um fenômeno físico, Sandrão? Porque eu estou transformando a minha matéria, que neste caso é o álcool, em queimando ele, né, na presença de O2, em dióxido de carbono e água. Isso aqui é uma reação de combustão. Tudo certo? Deu para entender agora, Fernanda? Pronto. Eu quero assim, se não entender, pergunta que eu repito, tá certo? Porque esse nosso curso, ele é voltado só para química, logicamente, mas você tem que lembrar que na prova da UFT e da Unitins, química é que tem uma dos maiores pesos, né? Se eu não me engano, é peso 3 ou é 4? Acho que é peso 4, né? Ou é 3? Bom, eu não lembro agora, mas eu sei que é um peso bem pesado. E agora a gente pode vir aqui, ó, e responder a nossa questão de número 1. No meu canal eu tenho essas aulas gravadas, principalmente do início da química, tá? Completona. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botá-las aqui na plataforma para você não ter que ficar procurando lá no canal, tá? Então vamos lá. No nosso dia a dia convivemos com vários processos que são denominados de fenômenos físicos e fenômenos químicos. Aqui a questão é só de fenômeno físico e fenômeno químico, mas eu aproveitei para falar de fenômenos nucleares, tá? São aqueles em que ocorrem mudanças de fase da matéria sem alterar a sua composição química. Já os fenômenos químicos são aqueles que ocorre alteração na composição química da substância. Então aqui na própria questão ele já deu uma definição, já dá para a gente responder. Aí ele faz a pergunta da questão, tá? Que é o seguinte: qual das alternativas a seguir contém somente fenômenos químicos? Somente fenômenos químicos, tá? Então vamos analisar aqui. Letra A. Formação do ferrugem, tá certo. Portão da sua casa oxidou, enferrujou, a ferrugem não vira mais portão não, ferro não. Vira? Não. Apodrecimento de fruta. Tá? É um raciocínio que você pode também raciocinar. É você pensar o seguinte: se a reação é reversível, o apodrecimento de fruta pode virar... A fruta apodreceu, e aí? Ela vira fruta novamente, é? Dá pra gente comer? Não, fenômeno químico. Queima da palha de aço. Queimou é fenômeno químico, viu? E a fotossíntese das plantas. E aí? A fotossíntese das plantas, ela produz o quê? Bora, galera, lembra aí? A fotossíntese produz oxigênio, né? É uma reação reversível? É, mas é uma reação química, né? Então já é aqui a letra A.
tá? É a letra A. Beleza? Sandrão, por que as outras não são? Queimou, queima da pólvora. É, mas a evaporação da água não é não. Porque quando você evapora a água, ela deixa de ser água? Não, ela não deixa de ser água. Letra C, secagem da roupa no varal. A roupa está molhada, a água evapora. Deixou de ser roupa, deixou de ser água? Não. Então, não é um fenômeno químico. Letra D. Na letra D eu tenho combustão do etanol, a queima, é um fenômeno químico. Destilação do petróleo. Vou fazer uma observação daqui a pouco sobre a destilação do petróleo. Explosão dos fogos de artifício. Explosão é. Fusão do sal de cozinha. O que é a fusão? A gente já viu, ó. A fusão é a passagem do sólido para o líquido. Então vamos supor que você tem o sal de cozinha NaCl. Ele é sólido. Eu derreti ele. Ele passou a ser líquido. Só que no estado líquido, a gente pode até colocar aqui que eu vou formar um íon cátion e um íon ânion. E lá em ligações químicas a gente vai saber que como esse aqui é um composto iônico... Sandro, como é que você sabe o composto iônico? Porque ele tem uma ligação entre metal e ametal, tá? Só fazendo observação para quando a gente for para essa aula de ligação química. Mas, para responder essa questão, deixou de ser sal de cozinha? Não, não deixou de ser sal de cozinha. Ele apenas passou do sólido para o líquido. Transformação, passagem de estado físico, não é uma reação química, tá, meu fera? Bacana? Aliás, desculpa se você não sabe lá de onde eu venho, do Nordeste. Fera é calor, é aprovado, é bicho, entendeu? Então, aqui não é. Eu falei que eu ia fazer uma observação na destilação. Destilação do petróleo. O petróleo, você pode até anotar aí, ele é uma mistura homogênea de hidrocarbonetos. E o que são hidrocarbonetos, Sandrão? Hidrocarbonetos são compostos, como o nome já diz, só tem hidrogênio e carbono. Bacana, galera? Então, fica sendo a nossa letra A. A letra E, ele fala o seguinte, ó. Formação de geada, secagem da roupa. Você já matava aqui. Secar a roupa não é um fenômeno químico. Então, a letra C. Certo? Dúvidas, galera? Tudo bacana? Então vamos agora aqui. Beleza. Questão número 1, do caso de química descritiva, elemento, substância. Questão 1 foi uma questão da UFT de 2014-2. Vamos lá. Aqui ele fala um pouco da água. Vou aumentar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Visualmente, aonde vocês estão assistindo aula, a letra está pequena ou ela está grande? E aí, a letra está pequena ou está grande? Matheus, Natália, tá dando para ver bacana ou quer que eu aumente? Tá de boa, né, Matheus? Certo. Se vocês fizerem alguma pergunta pelo WhatsApp, me avisa aí, tá certo? Porque faz um barulhinho aqui no... Quando vocês escrevem alguma coisa aí, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco aqui sobre a água, certo? Então ele falou o seguinte: a água é uma substância tão comum na Terra que muitas vezes não percebemos sua natureza singular. Todos os processos vitais envolvem a água. A substância é um excelente solvente para muitos compostos iônicos, bem como para outras substâncias. Sobre a água, analise as afirmativas.
Então agora aqui é um pouco de conhecimento do que você aprendeu na escola. Mas dá pra gente eliminar alguns aqui, tá? Então, primeiro, a água possui um elevado calor específico, podendo absorver uma quantidade substancial de calor quando sua temperatura sofre apenas pequeno aumento. Aí a pergunta é, o que é, Sandrão, calor específico? Eu vou lhe explicar o que é o calor específico. O calor específico é a quantidade em calorias que você vai levar para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama desse composto. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui um composto, tá? Uma substância. Nesse caso vai ser a água, tá? H2O. Vamos supor que eu tenha aqui 1 grama de H2O. Isso aqui é o H2O, certo? Vamos supor que o H2O está a uma temperatura X. Pode ser 20 graus Celsius, 25 graus Celsius, 10 graus Celsius, certo? E eu quero aumentar essa temperatura para X graus mais 1 grau, ou seja, hoje eu desenhei um elétron, ó, 1 grau, certo? Lembrando que a massa permanece o mesmo, 1 grama. Beleza? Pronto. Esse é o calor específico, certo? Quanto eu vou levar em calorias para aumentar em 1 grau Celsius a massa de um determinado material. No caso da água, eu peguei aí 1 grama, né? Certo? Então, o calor específico da água é esse calor específico aqui vai ser de 1 caloria. Certo? E sim, ele é um calor. Se você pegar uma tabela de calor específico, você vai ver que o calor específico da água ele é muito elevado. Certo? O calor específico ele influencia, para você ter uma ideia, por exemplo, se você tem 2 copos, e aí eu quero ver a participação dos meus queridos alunos. Você tem 2 xícaras, certo? Só para a gente ter uma ideia. Uma xícara é de porcelana. A outra é de alumínio. Então aqui eu tenho porcelana, aqui é alumínio, certo? As duas têm água quente. Você sabe que vai haver uma troca de calor, né? A xícara vai começar a ficar quente, né? A minha pergunta é, qual das duas vai esquentar mais rápido? A de porcelana ou do alumínio? A xícara de alumínio vai esquentar mais rápido. Por quê? Os calores específicos são diferentes. Então eles influenciam na velocidade com que um recipiente vai ficar mais quente ou menos quente. Ou seja, com menos calor ou mais calor. Certo? Então, o primeiro, ele é verdadeiro. Certo? E lembre-se, o calor específico da água, ele é alto. Você acha que não, mas 1 caloria, ele é alto. Certo? Bom, se o primeiro, agora olha só, se o primeiro ele é verdadeiro, eu já elimino uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Como toda questão de vestibular, principalmente esses tradicionais, cara, leia com atenção, que sempre quando você responde um desses assim, verdadeiro e falso, você já elimina algum. Então, segundo, as propriedades mais surpreendentes da água é o fato de sua forma sólida
ser menos denso que a líquida? Pois é, quando você pega um cubo de gelo e coloca em água, ele boia ou ele afunda? Ele boia, né? Isso quer dizer que a densidade da água no estado sólido é menor que a densidade na água do estado líquido. Normalmente não acontece isso. Se você tiver uma mesma substância e passá-la para o estado sólido e mergulhar nela mesma no estado líquido, ela vai afundar. Certo? Então, segundo é verdadeiro. Pronto, sabendo que segundo é verdadeiro, eu já eliminava qual? A letra B. Que ela diz que a 1 e 2, somente a 1 e 3 estão corretas, né? Terceiro, embora muitos compostos possam formar ligação de hidrogênio intermolecular, a diferença entre a água e outras moléculas polares de pesos moleculares semelhantes é que cada átomo de oxigênio pode formar ligações de hidrogênios extras. Vou fazer um parênteses aqui e vou adiantar uma aula de ligações químicas. Nessa questão, a gente tem vários assuntos de química. A gente teve aí sobre densidade, a gente agora vai falar sobre ligação e agora sobre interação. Então vamos pegar aqui a molécula da água. A molécula da água, ela é hidrogênio ligado a oxigênio, oxigênio ligado a hidrogênio. Você possivelmente já viu ela em formato de V, que é o mais correto. Então eu tenho aqui um recipiente de água, tá? E essa água está no estado líquido. Só que existe milhões e bilhões, etrilhões, mols, né? Hexalhões de moléculas de água. O que é que mantém essas moléculas de água unidas ao ponto de eu poder bebê-las? Ao ponto de eu poder pegar nela, né? Na água. O que acontece é o seguinte: as moléculas de água, elas têm uma força, não só elas, como outras moléculas, tá? Só para você entender um pouco. Existe uma interação entre o oxigênio de uma molécula e o hidrogênio da outra. Sandrão, por que essa interação acontece? Essa interação acontece porque eu tenho aqui o hidrogênio, ele é um polo positivo, e o oxigênio na molécula é o polo negativo, os opostos se atraem, certo? Isso aqui que você está vendo, esse tracinho que eu fiz aqui, ligando o átomo de hidrogênio ao átomo de oxigênio, isso aqui é chamado de ligação química. Foca no gordinho agora que é sucesso. Ligação química. Então, ligação química são interações intramoleculares, ou seja, dentro da molécula. E a gente vai ver que as ligações químicas podemos classificá-las em três. A iônica, a covalente e a metálica. Certo? A ligação que está acontecendo aqui é a ligação covalente, que é a ligação que ocorre entre ametais. Beleza. Então, Sandrão, o que mantém os átomos ligados são as ligações químicas. E o que é que mantém as moléculas ligadas? O que é que está fazendo essa molécula de água interagir com essa outra molécula de água ao ponto de eu passá-la para o estado sólido ou líquido e elas ficarem juntas? Pois é, esse tipo de interação que ocorre entre moléculas, ela é chamada de força ou interação intermolecular. Inter quer dizer fora da molécula, certo? Então ela é uma interação intermolecular ou força intermolecular. E essa interação que ocorre na água, a gente vai estudar lá em forças ou interações intermoleculares. Essa interação intermolecular é chamada de ligação de hidrogênio. Tá?
não é mais chamada de ponte de hidrogênio, é chamada de ligação de hidrogênio. Então, essa terceira aqui, vou apagar de novo, tá, galera? Para a gente poder analisar a questão de novo. Agora que a gente já sabe o que é uma ligação de hidrogênio, o que é que a gente tem aqui? Ele fala o seguinte, ó. Embora muitos outros compostos possam formar ligação de hidrogênio, e tem outros compostos que formam ligação de hidrogênio, intermoleculares, ou seja, fórmula fora da molécula, a diferença entre a água e outras moléculas polares a gente vai estudar também, que são aquelas que têm um vetor diferente de zero. Outras moléculas polares de pesos moleculares semelhantes é que cada átomo de oxigênio pode formar ligação de hidrogênios extras. Aqui eu desenhei só uma, tá? Mas, logicamente, num recipiente, por exemplo, você tem aqui uma molécula de água, aí você tem aqui um hidrogênio e outra molécula de água, e aqui você tem outro hidrogênio e outra molécula de água. Você vai fazer, esse oxigênio pode fazer interações com mais de um hidrogênio da outra molécula, certo? Então, isso aqui é verdadeiro também. Então, já eliminava a letra A, porque ela diz que somente a 1 e 2 e a letra D. Então, correta é a letra E. Mas eu quero também fazer as que são falsas, né, para você entender o motivo. Que é o seguinte, ó. Se não tivesse capacidade de formar ligações de hidrogênio, a água seria um sólido a temperatura ambiente. Onde é que está o erro aqui? Tá que se ela formasse ligação, ela seria sólida a temperatura ambiente. Não, porque a água ela faz ponte de hidrogênio, seja no estado sólido ou no estado líquido de todo jeito. E o que é a temperatura ambiente, Sandrão? Anota aí, temperatura ambiente, ela é 25 graus Celsius. Então sempre que o cara fala, a temperatura ambiente é a temperatura de 25 graus Celsius. Meus feras, me digam aí, meus aprovados, dúvidas? Aqui, como eu falei, eu tenho uma questão de calor específico, que é o início de propriedades. Eu vou botar lá na nossa plataforma, vou botar aí na nossa plataforma as aulas de introdução à química, tá? Para você assistir, só as que forem mais importantes, tá bom? Porque lá no meu canal no YouTube, eu gravei aulas para vestibulares mais difíceis também, como Unicamp, FUVEST, Itaime. Então tem aulas que talvez não sirva para o vestibular que a gente vai fazer, vocês vão fazer, que é da FT e da Unitins. Tá certo? Beleza? Então olha só. Essa questão de separação de misturas do nosso módulo de destilação, flotação e decantação, ele fala o seguinte, ó. A areia é um material muito utilizado para a construção de casas e edifícios, desde que possua excelente qualidade quando a areia é recolhida por dragas. Outros materiais como pedras e fragmentos de madeira são misturados. Aí ele pergunta aqui o seguinte, para separar a areia desses materiais indesejáveis, qual é a técnica empregada? Na verdade, ele está falando que os materiais indesejáveis são justamente os fragmentos. Bacana? E aí você vai fazer o quê? Uma sublimação, foi o que eu falei da outra vez, né? Sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso. Não, você não vai fazer uma sublimação, tá fora. Você vai fazer uma sedimentação? Não, sedimentar é ele ficar no fundo, né? Por exemplo, quando você tem um recipiente e você tem um líquido H2O e você coloca aqui dentro uma areia, por exemplo,
A areia, ela vai sedimentar no fundo porque ela é mais densa que a água. Bacana? Então, o correto de você separar sólidos, lembrando que aqui nesse caso específico, eu tenho líquido e sólido, né? Não é o nosso caso porque a gente está falando só de sólidos. Então, a gente vai fazer uma peneiração. Se você lembrar de filtração, filtração separa líquido e um sólido, ou, como a gente já viu também, sólido em um gás. Esse não, dá um exemplo aí de sólido com gás. Pronto. Um exemplo de separação de mistura de sólido em um gás é o próprio aspirador de pó, que nem se usa mais, né? Decantação, eu falei na aula, né? Decantação separa sólido em líquido, líquido em líquido e separa também sólido em um gás usando aquela chincana, né? Lembra disso aí que eu falei? Beleza. Então, aqui a gente faz nossa primeira questão de separação de misturas. Segunda questão do nosso material. Foi uma questão, como eu disse, é um material completo. Eu peguei todas as questões da FT que eu podia encontrar e separei por assunto, certo? Beleza? Vamos fazer essa próxima questão aí, ó. Foi uma questão, segunda questão do nosso material, uma questão da FT. O UAB é a Universidade Aberta do Brasil. Foi uma prova de 2012. Que é uma prova também de conhecimento de separação, mas é uma questão que é mais de conhecimento do dia a dia, assim, de algum momento na escola você ter ouvido falar. Ele fala o seguinte: o alumínio é um elemento metálico mais abundante na crosta terrestre e o terceiro elemento mais abundante depois do oxigênio e o silício. Logo que foi isolado, o alumínio era um metal raro e caro durante o século XIX. Era o símbolo de tecnologia moderna. Sobre o alumínio, marque a alternativa incorreta. A UFT gosta disso, viu, galera? Foca nisso aqui, ó. Incorreta. Certo? Vamos lá. A fonte comercial do alumínio é a bauxita, correto. A bauxita, ele é um óxido realmente hidratado e puro. Tá aqui a bauxita, ó. Al2O3, também chamado de óxido de alumínio. Óxido de alumínio. Certo? Verdadeiro, tá? Eu quero a incorreta, né? O alumínio é um metal forte e um excelente condutor térmico. Os metais, e agora vem para a classificação de metal, não metal, a metal, lá em tabela periódica. Os metais, eles são bons condutores de corrente elétrica e térmica, viu? Então, anota aí, os metais são bons condutores de corrente elétrica e térmica. O alumínio é um forte redutor, sendo facilmente oxidado. Mesmo assim, ele é resistente à corrosão devido à sua superfície ser protegida por um filme de óxido estável. Se você respondeu a letra A como certa, você também vai botar essa como certa, porque ele vem aqui, ó, o alumínio, ele é encontrado na forma de óxido. Beleza? Letra D. O processo de reciclagem do alumínio presente nas latas em geral não é viável. Aí você já matava essa questão. Como que a reciclagem não vai ser viável? Certo? As questões do AFT, leia com atenção que você acaba eliminando ou já indo direto na que é correta. Letra D. Vamos continuar aqui, ó.
se comparado com a extração do alumínio da bauxita, por possuir um gasto maior de energia. Se, faço até uma observação aqui, se a reciclagem do alumínio não fosse viável, a gente não tinha em todo show os caras catando latinha de alumínio, certo? Lógico que ela é viável. Ela é viável. Então a incorreta tá aí, tá? Muito cuidado com essa de correta e correta na UFT. E a letra E, o alumínio na alumina, a L2O3, volta a repetir, se você acertou a letra A C também você ia acertar e a letra E. Só que aqui é o seguinte, a ligação do oxigênio através de ligação iônica. O que é uma ligação iônica, Sandrão? Vamos lá. Ligação iônica, meu fera, embora a gente vai ver lá em ligações químicas, tá? Ela ocorre entre um metal e ametal. Ou entre um metal, certo? Da família 1A ou 2A e o hidrogênio. E aí você vê o oxigênio, ele é um ametal. O alumínio, ele é um metal. Então a ligação entre metal e alumínio nessa molécula é ligação iônica, então ela também está correta. Certo? Galera, dúvidas até agora? Essa questão, vocês acham que era um nível elevado, um nível médio, um nível alto ou um nível que você ia ter pelo menos um conhecimento básico do dia a dia, de ouvir falar, de ler ou de alguma informação que foi dada em sala de aula? O que é que vocês acham? Vocês responderiam essa questão por eliminação, por exemplo? Porque mesmo, na minha opinião, tá? Mesmo que você viesse lendo e não entendendo nada, tendo dúvidas, quando chegasse nessa partezinha aqui, ó, de que o processo de reciclagem do alumínio presente na latinha não é viável, você tinha marcado como incorreta. Concorda comigo? Mesmo que você, Sandrão, eu nunca que eu soubesse que a bauxita era essa forma molecular. Nunca que eu soubesse que o alumínio era um redutor forte, certo? Nunca que eu soubesse que o óxido de alumínio é a ligação iônica. Mas isso aqui, galera, é o dia a dia, é o que a gente vê, é o que a gente escuta. É o que faria mais sentido para ser o quê? Incorreto. É a mesma coisa da água, né? Na questão anterior, da água. Achou o nível fácil, né, Natália? Mas, Natália, você achou o nível fácil por quê? Depois de ler todas as opções, né? Justamente. Galera, estrutura atômica, tá? É a nossa próxima aula. A minha pergunta é o seguinte: independente de eu dar mais aulas ou não, isso não vai alterar em nada o valor do nosso curso, tá? Galera, muito obrigado, tá? Quarta-feira nós voltamos para falar de modelos atômicos. Pode ser? Fechado? Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima.